Boa tarde, meninas. Estamos aqui novamente em mais uma videoaula para vocês. E hoje nós temos uma convidada muito especial. A psicóloga Denise está conosco, né? E a gente vai falar hoje sobre florescendo na integridade emocional. Mas antes disso, nós vamos orar ao Senhor para que Deus ele possa falar com você, possa falar comigo, possa falar conosco, porque eu sei que Ele tem muito a tratar com esse tema, que é um tema tão importante, tão atual. Você ora pela gente, Denise? Olá. Pai, nesse momento queremos entrar diante da Tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor venha estar presente conosco. Sim. Que seja um tempo de cura, que a Tua palavra venha transformar, que a Tua palavra venha trazer à memória aquilo que precisa ser curado e sarado na vida de cada um de nós e de cada uma das componentes do Grupo Florescer. Pai, ser conosco, dá-nos a direção, as diretrizes do Senhor. Vem Espírito Santo, trazendo paz, tranquilidade aos nossos corações, aos corações de cada líder de mesa, de cada um que vai ministrar. Dê a tua unção, a tua autoridade, para que vidas venham ser ministradas com curas, que mulheres venham ser restauradas, venham ser curadas para a tua glória, para a tua honra, Senhor. É o que lhe clamamos, crendo no teu poder, no teu agir em cada mesa, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meninas, então como nós acabamos de dizer, hoje o nosso tema é florescendo na integridade emocional. Vamos lá? Diz assim: nos estudos anteriores, aprendemos que a comunhão é essencial para o nosso crescimento espiritual e emocional. Ao redor da mesa, fortalecemos nossos relacionamentos, nutrimos nossa identidade em Cristo e recebemos direcionamento para florescer no propósito de Deus. Também entendemos que para vivermos plenamente esse propósito, precisamos ter uma visão clara do reino, deixando de lado as distrações e os padrões do mundo para nos alinharmos ao que Deus deseja para nós. Agora damos um passo fundamental. Não podemos florescer plenamente sem a integridade emocional. Nosso relacionamento com Deus e com os outros é diretamente impactado pela maneira como lidamos com as nossas emoções, traumas e desafios internos. Podemos conhecer a palavra, ter uma visão clara do reino, mas se nossas emoções estiverem feridas e desgovernadas, teremos dificuldades para viver o propósito de Deus de forma plena e madura. A integridade emocional não significa ausência de dores ou desafios, mas sim um processo contínuo de cura, renovação da mente e fortalecimento da alma pela palavra de Deus. Quando entregamos nossas emoções ao Senhor, Ele nos transforma, nos restaura e nos capacita para sermos mulheres equilibradas, confiantes e seguras em nossa identidade. Vamos mergulhar nesse estudo e compreender como a cura emocional. Seguindo agora para o segundo tópico, a mente guiada pela palavra. Ser representante de Cristo significa ter uma mente renovada e alinhada à palavra de Deus. Pensar, agir, reagir como Jesus não é um reflexo apenas da nossa espiritualidade, mas também do nosso equilíbrio emocional. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso espírito anseia por Deus, deseja servi-lo e viver para Ele. No entanto, nossa alma, onde estão nossas emoções, pensamentos e sentimentos, precisa ser trabalhada diariamente. Desde o ventre de nossa mãe, nossa alma absorve emoções e experiências. Crianças que são expostas a rejeições, abandono, violência ou abuso podem carregar traumas profundos que impactam seu comportamento, autoestima e até mesmo a sua fé. Nesse tópico aqui nós vemos algo muito importante que eu acredito que poucas pessoas não passam por isso, né? Aqui diz que desde o ventre da nossa mãe, algo que acontece, isso já nos afeta, já aí nos faz realmente crescer de uma forma distorcida, né, daquilo que realmente é o projeto de Deus para as nossas vidas. Isso aqui é algo muito forte, porque se nós não buscarmos realmente ajuda, nós seremos um adulto doente, né? Nós seremos adulto doente.
Mas aqui diz que se a nossa mente for guiada pela palavra de Deus, nós conseguimos mudar essa vida, essa situação em que nós passamos, esses comportamentos, que não é aquilo que o Senhor tem projetado para nós. Nós vemos que esse tópico é um tópico muito importante, é um tópico muito forte, né? Na hora que eu li aqui essa lição, eu falei assim, Jesus, o Senhor vai agir, vai transformar as nossas vidas, porque eu sei que a maioria dessas mulheres estão aí com esses traumas, né? Com essa rejeição, esse abandono, que vem realmente desde a nossa infância. Mas aqui nós temos a palavra de Deus, um exemplo prático para você entender. A palavra de Deus é como o nosso GPS, né? Você vai para um lugar e você não sabe onde é esse lugar. O que você faz hoje? Graças a Deus, né? Pelo GPS. Eu sou péssima de endereço, mas o GPS me ajuda demais da conta. Mas a palavra de Deus é realmente isso. Ela quer te levar, né, para um lugar seguro, que é estar na presença do Senhor, porque ali os seus traumas serão sarados, você será curada através da palavra de Deus. E mesmo que você tenha um acompanhamento, nós temos aqui 2 psicólogas maravilhosas, mesmo que você tenha esse acompanhamento, essa palavra ela tem que fazer parte da sua vida. É ela que vai transformar totalmente a sua mente. E nós temos que estar dispostas a isso. Nós não temos que não, eu li aqui, eu não entendi, é muito difícil. Não, busque revelação da parte de Deus. Ele te dá revelação sobre essa palavra. E, gente, como ela acalma o nosso espírito, né? E, consequentemente, vai trabalhando na nossa alma e vai realmente trazendo aquele conforto, trazendo aquilo que nós precisamos, né? Ele vai alinhando tudo aquilo que está fora do lugar. E essa palavra é essa bússola mesmo que o Senhor deixou para nós, para que possamos caminhar aí nesse mundo que está cada vez mais difícil, se nós formos falar sobre o emocional, né? Como somos atingidos, podemos estar em qualquer lugar, dentro da igreja, dentro da nossa família, somos atingidas, mas nós cremos, né, que o Senhor Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e o sacrifício dele não foi em vão. O sacrifício dele foi para me salvar, me resgatar e me dar uma vida de paz, de tranquilidade. E não só a mim, a todas nós. Seguindo a lição, o próximo tópico é o impacto dos traumas emocionais. O trauma é uma resposta emocional a um evento doloroso, que deixa marcas na memória e na identidade. Pessoas traumatizadas frequentemente se sentem desamparadas, inseguras e sobrecarregadas. Muitas vezes acreditam que ninguém será capaz de compreender o que passaram. O trauma, só comentar aqui um pouco, tudo aquilo que você lembra e que te dói é um trauma. Trauma significa ferida, né? Então, uma lembrança que você recorda e aquilo te traz uma dor, algo que te incomoda, é sinal de que aquilo ainda não está sarado. Porque uma cicatriz, eu tenho uma cicatriz aqui, uma cicatriz quando você esfrega, ela não dói, porque ela está curada. Mas se você pega algo que é uma ferida exposta e você esfrega, aquilo ali vai doer. Então, quando você traz à memória uma lembrança e aquilo te dói ainda, significa que aquilo é uma ferida. Então, aquilo é um trauma. Pode ser algo simples, uma palavra, uma atitude, ou pode ser algo muito mais complexo, como um comportamento, uma situação muito difícil de vivenciar. É um trauma, né? Vou seguir aqui. Os traumas podem gerar 2 tipos de comportamento: hipersensibilidade e desconfiança. Acreditar que todos estão contra você e desenvolver uma mentalidade de perseguição. Isolamento emocional, evitar relacionamentos por medos de reviver dores do passado. O trauma, ele tem esse potencial, essa capacidade, ou esse danos, essa consequência de te deixar diferente diante da vida. Você se vê diferente, você se relaciona diferente com as pessoas, você se relaciona de forma diferente com Deus. O trauma, ele traz consequências negativas
no seu relacionamento com você, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com as pessoas, né? Então, se há um trauma, a pessoa age baseado naquilo. Seguindo aqui, independente de como lidamos com nossas emoções, precisamos lembrar que não fomos criadas para viver sozinhas. Deus sempre usará pessoas para nos ajudar no processo da cura. A palavra do Senhor diz em Provérbios que com ferro, assim como o ferro se afia o ferro, Deus usa a pessoa para tratar outras pessoas, né? E como é importante a gente viver no contexto de comunidade, seja na igreja, seja na família, porque quando estamos nos relacionando, a gente barra nas nossas dores, né? Então, estou aqui no contexto da igreja, alguém me trata mal, eu me sinto excluída, pode ser que aquilo está esbarrando em uma dor. E é um momento para eu perceber que tem algo ali que precisa ser sarado. Então, o estar em comunidade, estar em comunhão é algo do projeto de Deus. E nessa comunhão nós percebemos as nossas feridas e temos a oportunidade de sermos curados, né? Nesses relacionamentos. Vou seguir para o outro tópico, que é a guerra na mente e a batalha espiritual. Nossa mente é um campo de batalha. Muitas vezes nossas derrotas começam dentro de nós, quando acreditamos em mentiras sobre a nossa identidade e valor. Quero fazer uma pausa aqui para estar enfatizando sobre essa questão dos traumas que deixam marcas. Hoje a neurociência já sabe que a partir dos 4 meses de gestação de uma criança, ela já começa a perceber e a sua personalidade já começa a ser formada. Então tem traumas muitas vezes que vêm da gestação, que deixam marcas, né, que já vai mudando o jeito de ser. Personalidade fala de um conjunto de padrão de comportamento de um indivíduo que é unicamente dele, né? Então aquele jeito de ser daquela pessoa. E a personalidade ela pode ter danos devido à gestação, principalmente a primeira infância, porque do 4º mês de gestação até os 7 anos de idade, 70% da personalidade de um indivíduo é formada. Então o que a pessoa vive em sua infância tem um impacto muito sério na sua vida, né? Então ele vem falando nesse tópico sobre essa questão, né? Satanás conhece nossas feridas e sabe como usá-la para nos desestabilizar, entristecer e desanimar. Ele sussurra mentira, nos faz duvidar de nossa capacidade e tenta nos convencer de que não somos amadas, aceitas ou capazes. Satanás ele vai agir nas nossas vulnerabilidades. Então ele usa pessoas, ele usa contexto para criar traumas nas nossas vidas. Ele não sabe o que Deus vai fazer, mas ele já tem uma ideia de que nós vamos ser grandes potenciais na mão do Senhor. Então ele vai fazer de tudo para sabotar os planos do Senhor para conosco. Então ele vai criar contexto que nos fere, situações e relações familiares que venham nos ferir. Seguindo a leitura, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãs, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pense nessas coisas. Precisamos aprender a vigiar nossos pensamentos e a repreender as mentiras do inimigo. Não são as palavras das pessoas que nos feriram que definem quem somos. A verdade sobre nossa identidade está na palavra de Deus. Nós precisamos entender que nós somos seres espirituais, mas que também temos uma alma e temos um corpo. Quando aceitamos Jesus, a luz entra no nosso espírito. O Espírito Santo começa a habitar em nós, mas a nossa alma ela vai ser transformada na caminhada com Cristo. Então nós precisamos renovar a nossa mente, ter as nossas feridas saradas, para que possamos ser tudo aquilo que Deus nos projetou para ser desde o ventre da nossa mãe. Deus tem um plano estabelecido a nosso respeito, né? Então nós precisamos entender isso. E a meditação na palavra de Deus, você se encher da palavra do Senhor, isso vai ter uma mudança no seu pensamento. Nós temos um plano aí diário de leitura bíblica do campo, 3 capítulos por dia. Começa a meditar. Todos os dias você coloca ali, lê aqueles 3 capítulos. Não tem como você não encher da palavra e não ser transformada. Porque a Bíblia, ela traz ensinamentos em várias esferas da vida. Tanto para a alma, como para o espírito, como para o corpo, né? Em sua
plenitude do ser. Então, assim, medita, se encha da palavra de Deus. Muitas vezes estamos nos enchendo de entretenimento, enchendo de publicações de Instagram, enchendo de outra coisa, aí o desgosto, a tristeza, o desânimo vai entrar dentro da nossa mente, na nossa alma, né? E a palavra de Deus para nós nesse dia é: se encha da palavra, medita na palavra, e ela vai preencher sua alma, e você vai ser curado, e você vai ser abastecida, porque nós temos uma alma, né? E nós precisamos renovar a nossa mente. Não tem como renovar a mente se eu não meditar na palavra. Denise, eu acho muito interessante isso que você disse, né? Porque ele fala exatamente, é bom a gente pontuar a importância dos nossos pensamentos. Porque às vezes nós convivemos com diversos pensamentos. Existem pessoas que, os ansiosos, por exemplo, eles convivem de maneira muito fácil com os pensamentos, então não é difícil para eles quando a gente fala de pensamentos. Mas tem outras pessoas que a gente diz assim: como é que estão seus pensamentos? Não, eu não penso nada não. Eu nem penso sobre isso, eu só me senti assim do nada e aconteceu. Isso não é uma verdade, né? Nós somos dotados de pensamentos, a gente pensa o tempo todo. A gente faz aquilo que a gente pensa. E em Provérbios 23:7 diz exatamente isso. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. E vai de encontro também com o princípio da terapia cognitivo-comportamental na psicologia, que fala exatamente sobre a importância dos nossos pensamentos, né? Que os nossos pensamentos, eles afetam diretamente como nos sentimos, afetam as nossas emoções, e as nossas emoções, em contrapartida, também afetam diretamente como nos comportamos. Então, tudo está entrelaçado. Não dá pra gente segmentar, né? Nós não somos seres segmentados. Então, se a gente não cuida dos nossos pensamentos, a gente vai se sentir emocionalmente, né? Os nossos sentimentos, eles também não vão ser sentimentos, eu não vou dizer positivo, porque não tem sentimento bom e ruim, né? Mas são sentimentos, às vezes, desagradáveis. A gente vai se sentir, às vezes, de uma maneira desagradável, né? Por exemplo, às vezes eu me vejo como uma pessoa que não tem capacidade. Provavelmente esse tipo de pensamento não vai me trazer um sentimento de alegria. Isso é uma certeza, né? Não é nem provavelmente, é uma certeza. Se eu sempre tenho pensamentos relacionados a mim, pensamentos de desprezo, pensamentos que eu não sou capaz, de que eu não posso, de que eu não consigo, de que todo mundo consegue e eu não, eu tenho certeza que um sentimento que você vai ter não vai ser um sentimento de alegria, de contentamento, não vai ser um bom sentimento, vai ser um sentimento de tristeza, um sentimento de derrota. E assim, de fato, como a gente pensa, como a Bíblia fala, é assim que nós vamos nos ver. Aí vem a questão, tem uma atividade que a gente pode fazer. Se você tem uma mente ansiosa, pega versículos que falam sobre ansiedade. Deus fala em Deuteronômio que ele falou para o povo: vocês pega a palavra e põe nos umbrais das portas, sai colando nas paredes. Então, assim, pega o versículo e sai colando no espelho, no guarda-roupa, na parede, no corredor, medita naquele versículo, porque até você acreditar nele, que você não precisa ficar ansioso com coisa alguma, porque o Senhor tem cuidado de vós. Fala para sua mente isso até ela acreditar. E como se dá o aprendizado? Pela repetição. Exatamente. Fala. Como se alfabetiza uma criança? A, E, I, O, A, E. Você vai repetindo, que ela vai aprender. Repete para sua mente quantas vezes for necessário. E combate aquele pensamento de ansiedade, aquele pensamento de derrota, aquele pensamento que eu nasci para fracassar, que eu sou um erro. Pega versículo bíblico. O que Deus diz? Ele diz que eu sou vencedora. Ele diz que eu posso tudo naquele que me fortalece. O que ele diz? Então eu vou acreditar nisso. Eu vou falar isso para minha mente até ela acreditar. E é o que diz em Romanos 12, né? Que a gente fala muito sobre a transformação da mente. E ele fala isso, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí a gente pensa o quê? Como que vai renovar a mente, né? É só tirar os pensamentos ruins? Não adianta. Vai tirar e vai substituir pelo quê? Né? Porque a renovação, ela começa de fato através dos nossos pensamentos. Não tem como a gente fazer uma renovação de mente se a gente não muda o modo como a gente pensa, o modo como a gente se vê. E eu acho interessante, principalmente, o que você falou, Denise, eu concordo plenamente, porque não adianta só eliminar, não adianta só substituir e por qualquer coisa. Mas a gente precisa substituir esses pensamentos com pensamentos alinhados àquilo que é a vontade de Deus para nós.
Porque de fato é isso que é a vontade de Deus para nós, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não tem verdade para nós que venha de pessoas, que venha do humano, que venha do que a gente acha, né? O que é para nossa mente, o que é que para a gente de fato pensar, que é o que você leu em Filipenses 4:8, a Bíblia já fala o que a gente tem que pensar. Aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, aquilo que é digno de louvor. Tudo isso, nessas coisas pensai. E tudo isso tem na palavra de Deus. E eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela de maneira nenhuma nos traz palavras depreciatórias ou pensamentos distorcidos, pensamentos de desgraça. Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus tem planos maiores do que aquilo que nós imaginamos para nós. Lorena, você levantou algo aí muito importante que eu lembrei, nós estamos falando para mulheres, Claro. né? Você falou aí sobre o que realmente nós temos que ouvir também. Você Sim. falou, se você está com uma pessoa que não vai falar algo bom para você, e é isso que nós temos que vigiar, nós mulheres. Às vezes você está ansiosa com alguma coisa, qualquer uma que aparece na sua frente, você começa a falar, e aquela pessoa não vai te dar um exemplo bom, né? Não vai falar para você coisas do Senhor, coisas que... Pelo contrário, a maioria quer entrar com você na conversa e te colocar bem pior do que você já está. Então, isso é algo importante também. Eu lembro que eu tinha um pastor que ele falava, você não fique com pessoas que só murmurem, que só reclamem, que só põem dificuldade nas coisas. Porque aqui na igreja nós temos muitas atividades, né? E muitas vezes você recebe uma responsabilidade de uma atividade ali e você vai chamar uma outra para te ajudar, o que ela vai falar para você? Ela vai te desmotivar também. Então é algo muito importante, principalmente quando você emocionalmente não está bem. Você tem que vigiar e saber realmente com quem você compartilha. Vai conversar com alguém que tenha, né? Que seja alimentada oferecer, né? Pela palavra de Deus, porque ela vai te oferecer a palavra do Senhor, que é o que a gente precisa. Então, nós mulheres temos que realmente parar um pouco, pensar, analisar com quem a gente vai compartilhar aí as nossas dores, os nossos traumas. Mas o povo sempre diz, né, que nós somos a soma ali das 5 pessoas que a gente mais anda, né, convive. Aí fica um pouco difícil, né? Isso te deixa tranquila ou isso te deixa preocupada? Porque, às vezes, quando a gente olha ao redor e percebe, às vezes, que a gente está acompanhado de muitas pessoas, às vezes, assim, murmuradoras. Aí vamos falar para o povo, diz que é as mulheres, mas eu não acho. Eu acho que o homem é muito fofoqueiro, eu conheço vários, né? Aí diz as mulheres que gostam de fofoca, o povo diz, né? Eu já vi um monte de homem fofoqueiro. Então, o pessoal, eu tô andando um monte de gente fofoqueira. É da gente se preocupar, Sim. Né? Por que eu estou nesse ambiente? Será que talvez eu não me pareça com as pessoas que eu estou andando? Ou mesmo que eu não me pareça, eu preciso ter cuidado, como você disse, se eu tenho estrutura para estar lá. Porque se eu tenho estrutura para ir nesse lugar, influenciar e sair da mesma forma que eu entrei, ok. Mas grande parte de nós não possui essa estrutura toda. Sim. Aí a gente vê aquela frase famosa, né? E eu até concordo em parte, nós somos produtos do meio. A gente precisa se cercar de pessoas que nos fortaleçam espiritualmente. Nós somos cristãs, né? A gente tem que falar da parte espiritual, com certeza. Então, a gente tem que estar cercado. E não só na área cristã, né? Mas de pessoas, por exemplo, profissionalmente, que nos incentive, né? Nos incentive a ser melhores. Sim. Ser melhores como mães, ser melhores como esposas, ser melhores espiritualmente, ser melhores no nosso ambiente de trabalho. Tudo aquilo que for positivo para nós, né? Porque como os nossos pensamentos, né? Aquilo que pensamos somos... Mas aquilo que nós escutamos também, como você disse, traz interferências sobre como nós pensamos, né? Não tem como a gente escutar uma coisa e a gente viver de outro jeito, né? Eu vivo escutando um negócio aqui, mas isso não me influencia em nada. Isso é uma mentira, não tem como. Você viver escutando, às vezes, algumas palavras. Eu até gosto de uma frase, eu sempre falo isso até para alguns pacientes. Eu sempre digo assim, que uma mentira contada diversas vezes, até ela mesma se torna verdade. E pior, tem gente que acredita na própria mentira que conta, né? Então você repete aquela mentira tantas vezes, que às vezes até mesmo você acredita que aquela mentira não é mais mentira, é verdade, né? O nosso pastor Abinaí pregou, né? Sobre o sofisma. Ele falou isso na nossa reunião. Você está levantando um tópico aqui que ele
E é verdade. Essa frase é uma frase antiga que eu ouvi, ela nunca saiu da minha cabeça. Porque é verdade mesmo. Às vezes a gente escuta tantas... Isso até sobre nós mesmos, sobre quem somos. Às vezes a gente veio de uma família difícil. Nem todo mundo teve uma família estruturada, nem todo mundo teve pais saudáveis, nem todo mundo veio de uma família cristã, nem todo mundo escutou a vida inteira palavras bacanas sobre si mesmas, né? Sim. A gente tem muito isso, a gente vê muito em consultório, pessoas que têm memórias daquilo que escutaram na infância, como a Denise mesmo falou, né? Até mesmo na gravidez já influencia, Sim. Você imagina a infância inteira, a sua adolescência inteira, você escutando o tempo todo. Sim. Ah, essa daí não vai dar em nada. Sim. Essa daí não vai ser igual às vezes a gente fala, vai ser igual a mãe, vai ser igual ao pai, vai ser igual ao fulano, vai ser não sei o quê. Eu ouvi de um paciente que ele disse que ele foi na casa de uma tia e ele não ouviu, assim, ela não viu o que ele estava ouvindo, mas ele ouviu dizendo bem assim, não tem nem como esse cálculo dar certo, esses meninos, você vai ter trabalho com eles, por que você está cuidando deles, que era a avó que cuidava? Por que você está cuidando deles? Esse cálculo não bate. O pai não deu em nada, a mãe não deu em nada. Você acha que eles vão dar em alguma coisa? Então, olha o peso de uma palavra como essa, né? Durante a infância, durante o processo de formação, né? Que é na infância, a pessoa ouve uma palavra como essa. E muitas vezes isso molda o caráter daquela pessoa, molda o modo como ela se vê. E aí a gente chega esses carrapichozinhos, né? Quando a gente vem para Jesus, quando a gente não veio de um lar cristão. Porque esses pensamentos, eles não saem do nada, né? Porque a gente aceitou Jesus, que automaticamente todos os traumas e feridas vão sair da minha mente, né? E eu vou ser renovada, eu vou ver a vida de outro modo, instantaneamente. Quem dera, ia ser... Não vou dizer que eu não ia ser bom, porque ia, né? Ia ser maravilhoso. Mas, de fato, infelizmente, não é assim que funciona. A gente recebe a salvação de maneira imediata, né? Recebe a Cristo, mas todo esse processo de cura, ele leva muito tempo e tem que existir um desejo de nós nos enxergarmos e perceber que teve coisas que não estão relacionadas à vontade de Deus para nós, ou que, de fato, a frase daquelas pessoas não definem quem nós somos. Às vezes, as pessoas que nos feriram, elas ocupam um espaço muito grande na nossa vida. Enorme, na verdade, né? Às vezes a gente mesmo dá uma importância muito grande para essas pessoas, porque a gente carrega elas para sempre. A gente deixa elas caminharem com a gente assim a vida toda, através dessas lembranças, memórias e desses pensamentos, dessas falas, né? A gente mesmo traz essas pessoas conosco. E bom lembrar que a perfeição se perdeu no Jardim do Éden. Então, se todo mundo tem uma dor, é isso aí. Todo mundo tem uma dor. Sim. E muitas vezes a gente tem um comportamento que a gente não gostaria de ter. A gente gostaria de ser diferente, mas a gente se vê repetindo aquele padrão de comportamento que a gente não gostaria. Então, ora, fala, Senhor, sonda-me, porque tem hora que a gente não tem consciência de onde está vindo. É verdade. Sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. E Ele traz luz. Aquela luz que chegou no teu espírito, ela vai te caminhando na alma. Deus vai trazendo luz para você perceber onde que está pegando, aonde que está, que você está repetindo aquele comportamento que você não quer ter ele mais. E quando a luz chega, que você compreende, você tem a possibilidade de ressignificar, de reprogramar aquela memória. Você não vai esquecer o que você viveu, né? Mas a dor vai passar. Vai ser uma memória qualquer, sem aquela dor, sem aquele sofrimento, e os danos e os prejuízos também se vão. Né? Que bênção. Vamos continuar? Superando traumas, né, meninas? E restaurando a alma? Sim. Vamos lá? Bom, o primeiro passo para a cura emocional é reconhecer que existe um trauma e aceitar seus efeitos. Não podemos ignorar ou minimizar nossas dores, mas precisamos aprender a lidar com elas de maneira correta. O que fazer? Permita-se sentir suas emoções sem culpa ou julgamento. Busque relacionamentos saudáveis com pessoas que te aproximem de Deus, como a gente acabou de falar aqui, né? Renove a sua mente pela palavra e pela oração. A Denise falou muito sobre isso, a importância da palavra. E aí, a gente pontua aqui na lição também a importância de nós orarmos, né? Clamarmos a Deus para que o Senhor, de fato, renove a nossa mente e traga, através da palavra dEle, da oração, a verdadeira vontade dEle para a nossa vida. Rejeite os pensamentos negativos e declare a verdade de Deus sobre a sua vida. E aí a gente fala em Romanos 12, como nós já citamos aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
E fazendo um gancho, agora a gente vai para esse outro tópico que eu acho que tem tudo a ver com a superação de traumas e restauração da alma, que é o perdão como a chave para a cura. Não dá para a gente falar sobre superação de traumas, restauração da alma, sem a gente falar de perdão. É impossível, né? E a lição diz assim: o perdão é um dos principais pilares da integridade emocional. Sem perdão, ficamos presas às dores do passado e impedimos a cura completa. Filipenses 2,7 diz assim: antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo. O perdão não significa esquecer nem continuar em contato com quem nos feriu, mas é a decisão de não permitir que a dor nos defina. Perdoar não é para o outro, é para nós mesmos. É um ato de libertação que nos permite seguir adiante. E é muito interessante o que nós estávamos conversando antes, que a Denise até falou, né? Ainda agorinha. Porque o perdão, ele não fala sobre uma amnésia que nós vamos ter e simplesmente esquecer de tudo que passou. Eu não lembro de nada, Lorena, que eu vivi. Meu Deus, eu esqueci, aceitei Jesus e esqueci. Não é sobre isso, né? Mas é de fato a gente lembrar sem aquela dor, sem a gente trazer à memória todo o sofrimento, sem reviver o trauma. E perdoar não é dizer também negar as nossas emoções e a gente declarar, não, tá tudo bem, foi tudo tranquilo, foi leve demais, eu nem sofri tanto, eu que estava exagerando. Perdoar não é isso, né? Mas é dizer de fato, é declarar para você mesmo que você não vai deixar que essa ferida controle a tua vida. Você não vai deixar que ela direcione a tua existência, que ela guie os teus passos a vida inteira. Que foi o que eu também falei ainda agorinha sobre o controle que muitas vezes nós damos para aqueles que nos ferem. Aí algumas pessoas dizem assim, mas eu não consigo perdoar. Ou dizem assim, Lorena, mas é muito difícil. E nisso eu tenho que concordar. De fato, não é fácil, assim como não é fácil servir a Jesus, assim como não é fácil a gente viver uma vida justa diante daquilo que o Senhor declara que é justo. De fato, é mortificar a nossa carne e fazer a vontade de Deus, sempre será. Até que o Senhor venha, até, como a Denise disse, não existe perfeição, até que Ele venha, até que a gente esteja em outro corpo, enquanto esse corpinho humano aqui estiver aqui, tudo que for relacionado à nossa carne vai ser difícil mesmo, vai ser intenso mesmo, vai requerer um esforço nosso, vai requerer um desejo nosso de nos movermos para fazer a vontade de Deus. E aí, voltando para esse poder que nós damos, por muitas vezes nós carregamos como se fosse uma mala mesmo, sem rodinha, que a gente arrasta aqueles que nos feriram. E aí você fala, Lorena, mas eu não queria perdoar. Mas você precisa lembrar que toda vez que você não libera perdão, que você não decide, porque eu não acredito no perdão como um sentimento, mas acredito biblicamente no perdão como uma escolha, como um mandamento, uma orientação que o Senhor nos dá para a nossa vida cristã. Então não faz parte de um sentimento, né? O primeiro passo, eu acho que para a gente começar esse processo de perdão é a gente entender que isso não é simplesmente uma emoção. Você não vai acordar naquela noite de sono maravilhosa e você vai dizer assim, meu Deus, hoje eu acordei sentindo que hoje é o dia de perdoar todos aqueles que me feriram. Hoje vai ser o dia que eu vou ser curada completamente porque eu amanheci sentindo uma vontade de perdoar alguém. Então isso não existe porque nós somos pecadores, nós somos fadados sempre àquilo que é mal. Se não for o Senhor, se não fosse o Senhor, se não for a verdade dele, se não for o Espírito nos incomodar, a gente continua sempre ali, querendo fazer o mal, querendo vingança, porque normalmente aquele que é ferido, ele automaticamente, nós temos esse sentimento, né, de injustiça, pessoas têm sentimento de vingança, de querer retribuir, mas não é isso que o Senhor tem para nós. Até mesmo quando somos injustiçados, é o Senhor quem faz justiça por nós. É Ele quem vai fazer aquilo que apraz, né? Nós não somos justiceiras, né? Não estamos aqui para isso. A justiça vem dEle. Ele coloca tudo no lugar. Então, primeiro, né, como a gente falou, decida perdoar. Você não precisa negar também os seus sentimentos. Doeu, Lorena, doeu muito. Feriu. Foi difícil. Mas ainda assim, decida perdoar.
O que a gente já falou muito aqui, trabalhe os pensamentos relacionados às pessoas que lhe feriram. Pensamentos que você tem em relação a eles. Sentimentos de vingança, de ódio, de raiva, de querer fazer alguma coisa, retribuir. Trabalhe esses pensamentos. E sustente esse perdão. Porque tá tudo bem também, às vezes, voltar aquele sentimento, aquela vontade. Porque nós não somos perfeitos, estamos longe de ser. E às vezes pode acontecer algum gatilho, algo que te faça lembrar, te faça trazer à memória aquele trauma, ou aquela situação, ou lembrar daquela pessoa. Então é nesse momento que você precisa sustentar a tua escolha de perdão. E lembrar que essa foi uma escolha sua e que é um processo lento. Não é um processo instantâneo como nada na vida emocional da gente é. Então tá tudo bem, às vezes, esse sentimento voltar, contanto que você controle ele. Que você entenda que você está num processo, que você está ali caminhando e que daqui a pouco isso já vai ser normal e não vai doer mais, não vai mais voltar, não vai ser mais essa turbilhão de emoções. Uma hora vai passar, o Senhor vai trazer a cura, como a Denise disse, não vai mais, a ferida não vai estar mais aberta e a única coisa que você vai ter é um testemunho para contar de cura, de perdão e uma cicatriz que, é claro, né? Todos nós temos cicatrizes na vida, ninguém passa pela vida sem elas. Mas elas ficam lá para nos lembrar de tudo que superamos. Não para nós olharmos e sentirmos tristeza ou dor. Eu não creio que o Senhor tem esse desejo de nos deixar com cicatrizes para que a gente sofra. Mas para a gente construir uma história com Ele e para um testemunho. Todas as nossas cicatrizes, tudo que o Senhor nos permite passar, são testemunhos que são gerados na nossa vida com Deus. Eu queria só comentar sobre essa questão da cura, baseada em Tiago 5,16, onde ele fala: apresentai as vossas necessidades uns aos outros e orais um pelos outros, porque a oração do justo é eficaz em seus efeitos. Então esse versículo ele vem trazendo a importância da gente abrir o nosso coração. Então se você tem uma ferida e você tem uma dor que você percebeu nessa lição aqui, nossa, ainda me dói. Tiago aí vem falando aqui, né, na carta de Tiago, confessa a alguém, procura uma pessoa justa, uma pessoa que teme o Senhor, uma pessoa que tem um ouvido sigiloso, um coração misericordioso, e abra o teu coração, fala aquilo que te dói, traz luz, porque aquilo que está no oculto está no mundo das trevas, e aquilo que vem para fora, ele vai ser revelado, traz luz. Então fala a sua dor para alguém que seja justo, alguém que vai te acolher e vai guardar em sigilo aquilo. Sim. Conta a sua dor, chora a sua dor, e aquela pessoa que é íntegra, justa, faça uma oração por você no final. Eu já vi coisas tremendas acontecendo, traumas que eu demoraria sessões e sessões de MDR, de Braspono para curar, ser curada em uma confissão e uma oração. Porque Deus tem esse poder para fazer e te curar e te aliviar. Só que tem que dar voz, tem que confessar, mas para as pessoas certas, né? E nesse processo da confissão, você pode fazer a oração de liberação de perdão. Ora em voz alta, libera o perdão para Beltrano, né? dá nomes. Aquela pessoa depois vai orar em concordância com você, né? Porque o que dois ligar na terra será ligado no céu, para que Deus complete aquilo. E tudo é um processo mesmo, e toda vez que vier, você vai rejeitar aquela lembrança, até que aquilo ali... Né? Mas eu já presenciei pessoas que foram curadas instantaneamente de traumas assim muito profundos, em uma confissão, em uma oração, coisa extraordinária. E de curas no corpo, de mulheres que tinham hemorragias intensas, depois da confissões de aborto, as hemorragias cessaram. Amém. Porque o nosso Deus, ele tem tremendo. Poder, né? Tem. Se ele quiser, ele faz, né? E Deus deseja nos curar. Deus quer nos curar para que possamos ser frutíferas, para que possamos florescer, para que possamos, fazer a diferença. Sermos aquilo que Ele nos gerou para ser. E como você falou, Denise, realmente abrir o nosso coração, né? Às vezes, muitas não têm coragem de falar em uma oração para Deus, o que está no seu coração.
Às vezes até pensa assim, Deus já me sabe, Deus já sabe. Né? Deus quer que você converse com Ele, crie esse relacionamento. O que Ele mais quer é ter relacionamento conosco. Ele nos chamou para isso, né? Exatamente. E como você falou, Lorena, gente, não é instantâneo. Comece um relacionamento, né? Vai tempo, mas Ele está ali te ouvindo e envia pessoas, né? Para realmente estar nessa caminhada com você. E outra, né, Rony, eu acho legal a gente ter falado sobre isso, sobre pessoas, né, de segurança, que a Denise falou, porque nós estamos num projeto, né, com pessoas, com líderes, exatamente para que, eu acredito que foi direcionado no coração das nossas pastoras, esses grupos menores, essas reuniões, exatamente para que a gente tenha essa possibilidade. Porque a gente sabe, vínculo, né, confiança. Que a nossa igreja é muito grande. Isso é um fato. E se a gente não tem esse tempo, né, a gente entra e sai e ninguém nem se conhece. Sim. Então, essas reuniões, elas são uma oportunidade que Deus colocou no coração das pastoras para que, de fato, a gente possa gerar essa intimidade, esse discipulado, essa orientação, né? Essas lições, elas sempre têm esse cunho dessas questões emocionais, de questões voltadas para as nossas necessidades como mulheres, que muitas vezes a gente não consegue tratar isso num culto, né? Sim. São algo muito íntimo, não dá para a gente compartilhar. A gente até falou em algumas lições já sobre isso, sobre até as necessidades, isso é importante a gente frisar muito, das líderes conversarem com as pessoas que estão no grupo sobre a questão do sigilo do que é tratado lá. Porque tem alguns temas que pode ocorrer de alguma mulher falar alguma coisa de fato muito íntima, algo que a feriu, e é muito chato a gente ter esse vínculo de confiança e daqui a pouco ficar sabendo que saiu da reunião. É verdade. Isso é muito sério. Porque às vezes a pessoa encontrou ali no grupo, na reunião das mulheres, essa segurança para ela se abrir. Talvez ela nunca falou para ninguém. Aí nessa primeira oportunidade que ela decide confiar em alguém, essa confiança quebrada, isso vai trazer mais trauma ainda. Vai trazer mais sofrimento e vai ser ainda mais difícil da gente tratar. Porque essa pessoa, para ela confiar em outra pessoa, é muito mais difícil. Então é importante, como nós estamos falando para as líderes de mesa, né, a gente frisar essa questão do sigilo, da gente conversar com todas as irmãs que estão participando, para a gente ser um apoio umas às outras, né? A gente sabe que nem todo mundo ali também estão precisando, né? A líder é a pessoa mais madura. E outras talvez estejam precisando, né? Mas a gente precisa tentar ter essa conversa e estabelecer esse vínculo de confiança e de sigilo, porque ainda que as outras não tenham tanta maturidade quanto a líder, elas estão lá, elas estão escutando. Então a gente precisa ter essa conversa com o grupo para que não saia nada que for tratado e que for muito, principalmente que for muito sério, das nossas reuniões, né? Para que seja de fato um ambiente, como a gente fala que é a terapia, né? Um ambiente de cura e um ambiente seguro. Porque é assim que a gente fala sempre em terapia, né, que o paciente ele precisa se sentir um ambiente seguro. E nós também, quando nós estamos nessa reunião. Porque se o objetivo das lições é trazer cura, nos fazer florescer na nossa área espiritual, nas nossas áreas emocionais, a gente vai precisar de um ambiente que seja realmente seguro e que seja um ambiente de cura. Porque não adianta a lição trazer cura e o ambiente não ser um ambiente de cura, não ser um ambiente seguro. Ela não vai fluir o efeito que ela foi projetada para ter. Sim. Inclusive, essa semana, a gente conheceu uma moça que ela está frequentando a igreja, mas ela não participa de nenhum ID e nem nenhum grupo Florescer. Ela, não, eu tô bem como eu tô, sabe? Gente, mas como assim? Você não tá em nada da CIB e tal. Não, não estou. Mas por que você não está? Como assim? Ela, olha, vou te falar, já passei por várias igrejas e eu sou uma mulher separada. Então, eu já senti muito preconceito por conta disso. Então, aí a gente já vê. Assim, não, aqui no nosso meio não tem isso. Pelo contrário, nós vamos andar juntas com você naquilo que você necessita. Inclusive, também, ela está com a filha com problemas, né, emocionais, psicológicos. E aí, e vocês vão orar pela minha filha? Então, você já vê, né, que a pessoa realmente precisa desse ambiente seguro, né, precisa desse acompanhamento e, como você falou, a gente tem que frisar, nós, líderes de mesa, todas que são líderes de mesa, tem que estar preparada para isso, né? Tem que realmente
conversar com o seu grupo a respeito, porque tem as que são crentes e tem as que só frequentam e tem as outras que nem são crentes, né? Então, isso é algo muito sério mesmo. E aí, Rony, que você falou, acho que é interessante também da gente pensar, né, que nós precisamos estar preparadas, as líderes de mesa, eu também sou uma líder de mesa, então eu falo nós porque eu também sou, precisamos estar preparados para receber qualquer tipo de público, né? Sim, exatamente. Que às vezes a nossa própria atitude, o nosso comportamento afasta alguns tipos de público. Sim. Eu já ouvi esse mesmo discurso dela diversas vezes sobre pessoas divorciadas na igreja, né? E às vezes a mulher nem tem culpa. Às vezes até passou por uma traição, então já vem com mais feridas ainda, de uma ferida de rejeição, né? Às vezes passou por traição, às vezes passou, não foi nenhuma escolha dela. Sim. E ainda assim ela se sente um pouco ali estigmatizada, né? Ah, porque é divorciada, porque não tem marido, aí não se inclui muitas vezes no papo, né? Porque a maioria realmente da igreja, né? Ainda mais a partir de uma certa idade, a grande maioria já tá ali casado, né? Tem seus filhos e tudo mais. E que bênção por isso, né? Isso é maravilha de Deus, né? A gente não fica feliz com o divórcio e provavelmente a pessoa também não, porque ninguém casa pra isso. E eu vou falar uma coisa, essas líderes vão ter que assistir essa aula aqui várias vezes. Não, porque as mulheres vão ter que ser curadas desses traumas, gente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Por isso, nossa vestimenta sempre demonstra as seguintes características. Simplicidade. O belo não está no excesso, mas na harmonia. Você não precisa seguir tendências externas para ser elegante. Modéstia e pudor. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vestir-se com decência demonstra o amor próprio e respeito. Isso aqui é aquilo que a gente sempre fala, né? Se olhe no espelho, você se sentiu incomodado com alguma coisa? É o Espírito Santo te incomodando, você vai lá e troca, obedece. Bom gosto e equilíbrio. A verdadeira sofisticação está em saber combinar simplicidade e classe sem exageros. Em 1 Timóteo 2, 9 ao 10 diz o seguinte: do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não com adornos exagerados, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Uma mulher emocionalmente íntegra não precisa de roupas ousadas para se sentir valorizada. Ela sabe que sua beleza real vem da presença de Deus em sua vida e da maneira como expressa esse amor ao mundo. Que possamos buscar um estilo de vida que demonstre a graça, a sabedoria e o caráter de Cristo, inclusive na maneira como nos apresentamos. Então, depois que você é curada, você naturalmente vai deixar aí sua velha natureza e, com certeza, o seu estilo de vida, a sua roupa, ela também vai falar por você. Né? Então, aqui está descrito tudo mesmo como nós devemos agir com integridade, não somente no nosso falar, né? Mas no nosso vestir, porque como a Denise já falou que nós somos corpo, alma e espírito, então é um conjunto, tudo faz parte. Bom, meninas, chegamos ao nosso último tópico que diz assim: escolha florescer na integridade emocional. A integridade emocional é um processo contínuo de cura, entrega e transformação. Para florescer plenamente, precisamos, primeiro, renovar a nossa mente com a verdade de Deus, como nós já falamos aqui durante a lição, rejeitar as mentiras do inimigo sobre a nossa identidade, perdoar para sermos libertas das amarras do passado e, por último, construir relacionamentos saudáveis e alicerçados em Deus. Jó 1,8 diz assim: e disse Deus a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Como você descreveria a sua infância? O que suas memórias dizem sobre quem você se tornou? E essas perguntas você também, líder de mesa, pode fazer para você mesma. Porque nós estamos aqui montando a videoaula, né, como uma experiência para você dar a lição para as mulheres, mas às vezes você mesmo que está liderando também ainda tem algumas feridas abertas, ainda passou por muitas coisas difíceis na infância, e não dá para a gente falar sobre cura
sem que antes a gente seja curado. Não tem o mesmo efeito. Se a gente ainda está nesse processo, se a gente ainda não consegue perdoar, se a gente ainda está cheio de feridas, como que eu vou declarar sobre a vida de outras pessoas para perdoar se eu não perdoo? Como é que eu vou declarar sobre a vida de pessoas cura se eu mesmo não consigo enxergar as minhas feridas e os meus traumas? Então use esse momento da sua meditação, antes ali desse momento que você vai dar a lição, para você também usar essas perguntas, para você tomar consciência de como você está, de como está a tua infância, de como foi a tua infância, se essas memórias aqui, né, que falam sobre você, como você se tornou, se elas existem memórias ainda que, como a Denise falou pra gente de maneira muito clara, se ainda te causam dor, se ainda te causam sofrimento, porque se sim, são traumas e eles precisam ser curados. E a gente finaliza a lição dizendo assim: que possamos escolher a cura e a integridade emocional, permitindo que Deus transforme nosso interior e nos faça mulheres fortalecidas, seguras e plenas para viver o seu propósito. Então, meninas, nós precisamos escolher esse processo de cura. Ele não é um processo que acontece naturalmente. É você quem precisa se examinar, verificar a quais suas necessidades, aonde você precisa de cura, para que o Senhor venha começar a agir, para que Ele venha começar a transformar a tua vida e, de fato, te fazer uma mulher íntegra emocionalmente, como foi o tema da nossa lição. Lorena, quero ressaltar aqui para essas líderes de mesa, né? Deixar em aberta para elas procurarem. Procura outra líder. Abra seu coração. Talvez no decorrer da lição, você vai lendo, você vai se lembrar de algo. Né? Que você procure uma das lideranças, né? Para estar abrindo o coração antes da aula, para chegar lá já com algo, com a restauração, né? Foi isso, as pastoras estão agendando mesmo para isso. Que bênção. É só realmente procurar a sua líder de mesa, líder de equipe, que ela agenda para você com as pastoras. E que bom que nós temos isso, né? Porque vocês não estão só, meninas, né? Nós somos líderes de mesa, mas nós não estamos só. Exatamente por isso, né, Rony, que nós temos essa organização de líderes de equipe. E não esqueçam, né? Esse processo de cura, por exemplo, né? Ele é um processo, como a gente já acabou de como a gente já acabou de dizer, né? Eu achei legal uma comparação que eu li, que falava sobre um vidro todo embaçado, né? Então é como se você tivesse ali aquele trauma, né? Aquela sujeira. E esse processo de cura é esse processo que você tá aqui, ó. Limpando esse vidro, polindo. Aí você achou que tá limpo, você dá uma olhadinha de fora ali, do nada uma mancha, aí você vai lá, limpa. E outra coisa difícil é limpar vidro, meu Deus do céu. Manter vidro limpo, acho que é pior ainda. Então, assim, mesmo quando você limpa e tá tudo lindo, maravilhoso, e aí a gente pode fazer essa analogia com a cura, né? Mesmo quando você já está curada de algum trauma, de alguma ferida, a gente está no processo da vida. A vida, ela anda, ela acontece. Às vezes você vai passar por outra situação traumática, vai passar por uma outra ferida na vida. E isso você não precisa parar a sua vida por conta disso. E eu acho que isso é o que seria a integridade emocional. É porque mesmo depois de curada, a vida não para de surgir tempestades. Enquanto nós estivermos aqui, né, a nossa vida cristã, ela não nos impede de vivermos tempestades. A Bíblia fala que Jesus e os discípulos estavam em uma grande tempestade, ou seja, se ele não foi privado de passar por uma tempestade, ele também não privou aqueles que andavam com ele de passar por tempestade. Você acha mesmo que nós seremos privados? Não seremos. Nós também passaremos por tempestade até o momento que estivermos aqui. Então, mesmo que você já tenha sido curada de uma situação, de uma ferida muito intensa, de um trauma, isso não impede de você passar por uma situação também traumática e também ser ferida durante o caminho, durante o trajeto. Mas a prova de que você é íntegra emocional, que a tua integridade emocional está intacta, é de você ter essa resiliência, de você saber o que fazer quando essa ferida vier novamente te atingir. Saber que você tem líderes, que você tem pessoas a quem você pode recorrer, que você tem principalmente o Senhor, né? Que já te curou de tantas situações piores. Não vai ser essa situação que vai te deixar prostrado ou vai te deixar desanimar. Ele vai te curar de outras e de todas as que forem necessárias. Ele sempre estará conosco. Então, ainda que
nós passemos por situações difíceis, depois de curas, o Senhor sempre estará disposto a nos curar novamente, a trazer um bálsamo para as nossas feridas, para que nós venhamos a cumprir o propósito que Ele depositou nas nossas mãos. É o que você falou, né, Denise? A imperfeição acabou. A perfeição acabou, né? A perfeição acabou, né? Então, ninguém é perfeito. É isso aí. Então, meninas, nós esperamos que vocês tenham sido ministradas, assim como nós fomos aqui, né? Denise, obrigada. Foi uma bênção para nós, de verdade. Fui muito edificada a partir dessa palavra. E que você também seja alcançada por essa palavra. Que você entenda, né, que todos nós precisamos de cura. Em alguma área da vida, né? Como nós falamos aqui durante toda a lição. Então, tira essa lição para te examinar, para verificar aonde que você precisa de cura, né? O Senhor está dando essa oportunidade através dessa lição de nós continuarmos, né, sempre nesse processo de cura. E através dessa cura que Ele vai depositar sobre a tua vida, sobre a nossa vida, nós vamos também ser um vaso diante de Deus, né, para também curar outras pessoas, para realizar o propósito dele, que foi para isso que Ele nos chamou. Não só para sermos curadas, mas para nós também exercermos, né, a vontade dele e ajudar outras pessoas. É por isso que esse projeto existe, é por isso que nós estamos aqui juntas florescendo diante do Senhor. Então, nos vemos na próxima lição e que Deus abençoe vocês. Meninas, agora nós vamos para a parte da nossa dinâmica, né? Essa dinâmica é algo mais reflexiva dessa vez e nós temos aqui a dinâmica espelho ou celular. Se você conseguir aí vários espelhos para elas, ficariam melhor, né? Ficaria melhor. Mas caso não tenha, cada um tem o seu celular e pode estar fazendo essa dinâmica com o celular. Vocês vão pedir para elas colocarem aí na sua tela, né, virada para cada uma para si, e pedir para elas dar uma olhada, né, sobre o que elas estarão vendo aqui nessa tela. No celular, cada uma vai estar vendo o seu rosto, assim como também no espelho. O espelho, se você quiser fazer algo mais elaborante, aí você pode pegar o espelho, colocar na frente um papelzinho, pedir para elas posicionar esse espelho na frente e depois retirar o papel e perguntar para elas, né, o que elas estão vendo, né, se elas reconhecem essa pessoa que ela está vendo, que talvez ela nunca tenha olhado assim, com mais, como é que fala? Com mais profundidade sobre essa mulher, né, e olhar mesmo assim com reflexão, e ver realmente quem é essa mulher que está sendo refletida aí nesse espelho. E aí você vai ministrar para elas, né, sobre o que elas estão vendo. Tá vendo uma mulher que sofreu, uma mulher que é cheia de feridas, né, que aconteceu várias coisas, mas a partir daí você já começa a ministrar nela, declarando algo profético sobre a vida dela, porque não é o que esse espelho diz que essa mulher é, mas é o que o Senhor diz o que ela é. O Senhor diz que ela não é rejeitada. Você pode falar assim, ó, você não é rejeitada, você é filha amada, você não é esquecida, você é escolhida, você não é qualquer uma, você é a menina dos olhos de Deus. E através daí você vai estar realmente ministrando sobre a vida dessa mulher. E para completar, né, essa ministração aí, você deixa aí elas refletindo mesmo sobre ela mesma, né, sobre essa transformação que ela deseja na vida dela. Deixar de ser essa mulher cheia de feridas para se tornar uma mulher amada de Deus. E aí você pode estar entregando para elas, caso você queira, né, porque aqui não fala sobre o versículo, mas eu achei interessante também trazer isso. Aqui mesmo, esse versículo de Isaías 43:4 diz: visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Então aqui já está sendo declarado que ela é preciosa aos olhos do Senhor e que o Senhor a ama. Então você também pode estar entregando um versículo para elas levarem para casa e profetizar na vida delas. Amém? Então essa é a nossa dinâmica, mais sobre reflexão, e você também pode estar aí montando da forma como você quiser. Deus abençoe.